Buenas, 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 tudo bem com vocês? Juliano Posati. Hoje eu tô aqui para uma aula especial, demais, maravilhosa. Nós vamos falar sobre tendências futuras, nós vamos falar sobre exoconsciência e vamos falar sobre soft skills. Tudo isso para pensar em como serão os profissionais na nova Terra. Tanto se fala da nova Terra, o novo mundo, o mundo após a data limite, a era de Aquários, o mundo de regeneração, sei lá, tantos nomes tem, mas tá bom. Aparentemente as coisas vão continuar existindo e nós precisamos estar atentos às mudanças. Quem vai construir essa nova Terra? Vai continuar existindo emprego, dinheiro, pessoas, empresas, trabalho? Como é que vão ser as relações de comércio? Como é que vai ser tudo isso? Vamos dar uma olhada nisso? Bora comigo! Eu sou o Juliano Posati, você está no Círculo. Quero dividir a aula de hoje em duas partes. Primeiro nós vamos falar sobre tendências futuras, depois no meio exoconsciência vamos conectar com soft skills, legal? Bom, expectativas foram criadas, né? Expectativas foram criadas. Cara, quem está participando, quem está passando por um processo de expansão de consciência, um processo mais profundo de autoconhecimento, de percepção de que nós somos seres multidimensionais, etc e tal, entrando em contato com a própria espiritualidade, não sei mais o que, tal, provavelmente já esbarrou no documentário Data Limite, segundo Chico Xavier na internet, documentário Despertar, já deve ter esbarrado com algum livro que fala sobre esse novo momento, esse momento de transição, não é? Que descortina um mundo novo, né? Um mundo futuro, interessante, diferente, vamos construir o novo. E existe um movimento mesmo, né? Existe uma efervescência ao redor de todo mundo, apontando para isso. Mas é claro que geramos expectativas, né? Eu lembro, na época da data limite, tinha gente achando que ia baixar um disco voador lá na Avenida Paulista, esse tipo de coisa, que os ETs iam chegar, interrompe tudo, né? Vamos assumir a bagaça daqui pra frente, e você vai lá, sim, mano, de onde você tirou essa ideia, né? A ideia nunca foi intervenção, a ideia nunca foi nada disso, a ideia sempre foi chamar a responsabilidade e tudo mais. O problema é que toda expectativa gera frustração, quase sempre, né? Nunca as nossas expectativas são 100% atendidas. E o pior não é nem isso, na minha opinião. O pior é que a gente não entende ou não entendeu ainda que as coisas não acontecem do dia para a noite. Não existe mágica, não existe salto, não existe fórmula, não existe um programa que você vai lá fazer e, 7 dias você tá magra, você tá linda, você tá sei lá o quê, ou tá mais gordinha se você quer, né? É muito magra, ou você quer o cabelo liso, aí nasce o cabelo liso. Não tem milagre, não tem coisa do dia para, agora eu tô rica, agora eu tô rico, agora tudo vai ser lindo, né? A expectativa que se gerou muito entre espiritualistas, o pessoal, era o quê?
depois da data limite, seus problemas acabaram. Não era, a expectativa não era nem da data limite, era a inauguração das organizações Tabajara, né? Seus problemas acabaram, vem para cá, vai ser tudo lindo, vai ser tudo maravilhoso. Só que tem um detalhe, a natureza não dá saltos. A evolução é consistência, coerência e consciência que se constrói ao longo do tempo. Então, até pus esse slide aí, a natureza não dá saltos, mas a evolução dá dicas. A gente se frustra porque às vezes a gente espera que a natureza dê saltos e que miraculosamente, de um dia para a noite, tudo seja como nós sempre quisemos. Desde os aspectos mais vulgares, como eu quero ter dinheiro amanhã, né? Quero estar com o bolso cheio amanhã, como aspectos mais gerais, mais generalizados. Tudo vai ser lindo, tudo vai ser sustentável, só vai ter energia limpa, os carros vão ser voadores, não vai mais ter trânsito, não vai mais ter estresse, não vai mais ter briga, todo mundo vai ser lindo, vai ser tipo uma comunidade hippie global, só paz e amor, não vai ter estresse, não vai ter meta, não vai ter nada disso, tudo vai ser lindo. A natureza não dá saltos, né? A natureza não dá saltos. Contudo, a gente cria esse tipo de expectativa, aí chega na prática, não acontece. Aí é aquela frustração. Aí é a outra polaridade, né? Parece um pêndulo. Espera tudo, aí de repente se lamenta porque não tem nada. Aí é aquela coisa, porque esse mundo não tem jeito, esse mundo é uma desgraça, porque a gente esperava a chegada dos ETs, e o que chegou? Coronavírus! Aí é uma catástrofe completa. E o que falta, na verdade, é a gente perceber que a evolução ela vai dando dicas, né? Existe uma efervescência, eu lembro de uma psicografia do François Arago, que era muito boa, está em A Gênese do Kardec. E ele fala, os movimentos sociais, as grandes revoluções, as grandes mudanças começam com um burburinho, depois vai criando uma efervescência e de repente vem. É como uma onda no mar, né? Ela vai, você vê aquele movimento assim das águas, de repente aquilo se avoluma, cresce, se precipita e aí a onda quebra e vai com aquela força toda, né? E é interessante porque se você já deve ter dado aquela boiadinha, né, lá na praia, assim, você vai ali para o mar onde a onda ainda não quebrou, aquele movimento de água que se avoluma, ele é suave. Você fica ali deitado, né, fica lá boiando, ele só faz assim, e você volta ali. Só que a hora que ela se avoluma, que ela quebra, ela ganha uma força que arrasta, né? Ela ganha uma força que arrasta. Aquele movimento que vai crescendo, ele não arrasta, ele é suave, ele vai se avolumando. Só que chega uma hora daquele ciclo de onda que ela quebra. Aí às vezes você está lá deitadão boiando, achando que só vai ter assim aquela levantadinha, a onda quebra antes e você paga aquele mico, né? Maiô que sai aqui para cima, sunga que entra no rabo, boca cheia de terra, aquela desgraça. Muitas vezes a gente não percebe e não dá atenção a essas pequenas dicas, a essa efervescência que está acontecendo no nosso planeta. Aí a gente fica nessa polaridade extrema. Ou vai ser tudo lindo, maravilhoso, aí criamos uma puta de uma expectativa que é uma fantasia, não é imaginação ativa, não é cocriação ativa, é só fantasia, né? Vai ser tudo lindo, não sei o quê, os ET vão tirar o presidente, vai pôr o outro, puta vida. Ou então, não, nada tá acontecendo, aí a gente fica nessa, porque tudo é uma merda, nada vai dar certo, né? E a evolução, ela manda essa dica, a evolução mostra, aí ó, o gato subiu no telhado, lembra dessa história? Para quem não conhece, né, o sujeito recebe uma ligação no meio da noite do caseiro da chácara dele. Ô, seu José, olha, seu José, o seu gato, o Mimi, morreu. Pelo amor de Deus, que é isso? Poxa, como que você dá uma notícia desse jeito e tal? Nossa, acabou com o meu coração, 20 anos que eu tinha esse gato, o que aconteceu, tal, não sei o quê. Pois é, o gato foi.
Ele tava já meio bambo, meio grogue, caiu de cima do muro, caiu de cabeça, morreu. Falou, puxa vida, mas olha, deixa eu te falar uma coisa, quando você for me dar uma notícia desse jeito, me dá uma notícia direta dessa. Não faz uma coisa dessa comigo, vai contando devagarzinho, sabe? Olha, me liga um dia, fala, olha, o gato seu tá subindo muito no telhado, né? Aí no outro dia você fala, olha, o gato não anda muito bem, ele tá meio troncho das pernas, não sei o que, até você fala, olha, aconteceu uma fatalidade, morreu. Não me dá uma notícia dessa à vista, né? E o sujeito falou, não, tudo bem, desculpe, vou melhorar na próxima, né? Passa um tempo, o sujeito na cidade recebe de novo uma ligação desse funcionário, ele fala, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, então eu tô ligando para dizer que a sua mãe subiu no telhado, né? A evolução dá saltos, ela não dá saltos, mas ela avisa que o gato subiu no telhado, ela avisa que as coisas estão mudando, ela vai mostrando que as ondas vão se avolumando. E eu percebi isso, recentemente estava lendo um artigo sobre tendências de consumo e comportamento, que saiu na revista Consumidor Moderno. Ela entrevistou a Jaqueline Weigel, que é CEO da W Futurismo. A W Futurismo é uma empresa, uma das primeiras empresas, um dos primeiros hubs de tendências de futuro brasileiro, né? Uma profissional bastante competente pelo currículo. Isso nos Estados Unidos, falando de prospectiva estratégica, o futurismo nos Estados Unidos já é muito forte. Eles imaginam de fato o futuro, vão cruzando tendências de comportamento presente. Isso, olha, Faith Popcorn era uma pesquisadora que já fazia isso na década de 80, né? Reunia e criava cenários futuros. E esses cenários serviam como base de tomada de decisão. A questão é que o futurismo como ciência, ele faz isso, ele começa a cruzar comportamentos, tendências, inovações tecnológicas, a direção que as pesquisas estão tomando e começam a projetar isso, a escalonar isso a partir de um emaranhamento para o futuro. Então não é que você está olhando na bola de cristal, não, você está olhando para o presente, calculando o futuro, né? Calculando as consequências futuras disso. E é muito interessante essa matéria que você vai encontrar, se quiser depois ler na consumidormoderno.com, porque ela vai trazendo 10 tendências macro de comportamento, que na minha opinião, quando eu olho, eu digo assim, não, isso é o famoso gato subiu no telhado da evolução planetária, da nova Terra. A nova Terra está gritando, o gato subiu no telhado. Mas por quê? Porque ela está chamando todo mundo para o telhado. Todo mundo para o telhado, todo mundo tem um papel a desempenhar na nova Terra. Por isso eu fiz a provocação dessa aula dizendo profissionais na nova Terra. Quem vão ser esses profissionais? Como é que vai ser? Ele não vai parar de trabalhar, não vai deixar de existir dinheiro, não vai deixar de existir empresa. Para de viajar na maionese. Você acha que do dia para o outro isso aqui vai virar Star Wars? E nós vamos estar no centro da galáxia? Não viaja, evolução não dá saltos. Mas ao mesmo tempo, as coisas não estão estagnadas. E o futuro começa a se revelar cada vez mais brilhante através das pistas que nós vamos tendo no presente. Eu vou passar com você essas 10 tendências que a Jaqueline Weigel comenta nessa entrevista e que eu achei brilhantes. Veja que foda. Primeira tendência que ela elenca: cidadania planetária. Gente, cidadania planetária. Como é que a gente pode pensar em exopolítica, ou seja, política do planeta Terra para fora, né? A gente está vendo a criação das forças espaciais, viu aí 2019, 2020, a força espacial sendo criada, uma força militar para defender interesses militares no espaço. A gente está vendo essa coisa chamar atenção cada vez mais o planeta Terra está se voltando para fora de si mesmo. Agora, como é que volta-se para fora de si mesmo antes da gente começar a entender que nós somos cidadãos do planeta? Entende? É gente aqui, é gente na China, é gente na Europa, é gente nos Estados Unidos, é gente na África, é gente na Oceania.
começam a perceber que existem necessidades que são iguais para todo mundo. Então, consumo consciente, empresas éticas, conveniência, personalização, cada vez mais as comunidades locais. Ou seja, eu aqui, você aí nos Estados Unidos, você aí no Japão, cada vez mais nós somos comunidades locais e ao mesmo tempo uma comunidade global, entende? Cada vez mais isso demanda que a gente pense globalmente para ter atitudes localmente. Pensamento global, atitude local. Uma segunda tendência interessante que está surgindo, a social shame. Social shame. Então, consumir em excesso, comprar sem checar a origem, né? Trabalhar demais, fumar, beber e dirigir, usar plástico. Você percebe que são coisas que nem passaram. Gente, eu cresci vendo Chaves. Cara, Chaves, o professor Girafales fumava em sala de aula, pegava mãe de aluno, né? Se irritava com os alunos, mandava os alunos. Tinha crise de fúria, né? Nós vimos isso, não é tão... Você conhece alguém que teve aula onde o professor dava aula e fumava. Você, cada vez mais, por exemplo, entra num site, aí, poxa, o produto que custava R$50 ali na loja, você acha no site por 5. Você fala assim, nossa, que ótima oportunidade. De repente, você dá um passo atrás e fala assim, tá, mas como que é possível esse produto custar 5? A gente começa a se perguntar. Será que dá para pagar o salário de uma pessoa que vai ajudar a fazer esse produto se eu pagar 5? Entende? O que essa pessoa vai comer? Como é que essa pessoa vai comer? Como é que ela vai se vestir? Não é? O documentário Human, inclusive, mostra o depoimento de uma operária chinesa que fala que ela trabalha tipo 16 horas por dia, ela dorme no próprio trabalho porque não teria condição dela se deslocar para poder descansar em casa, às vezes dorme embaixo de uma mesa, dorme num sofá, entende? E ela tá lá que não aguenta mais. A gente começa a se perguntar essas coisas. E, de alguma forma, o que a gente tem percebido é que certos comportamentos que ainda insistem no modelo antigo ou insistem em simplesmente ignorar isso, de alguma forma começam a virar uma certa vergonha coletiva. E começa a haver uma pressão para que todos nós comecemos a adequar os nossos comportamentos a isso que nós entendemos que é mais sustentável, não é? Cada vez mais os consumidores eles vão se organizando em tribos, não é? E essas tribos vão gerando oportunidade de negócio que antes nem se pensava. Quando você pensava você ia ter restaurante vegano, brigadeiria vegana, não é? Lanchonete vegetariana. Hoje, cara, de repente, o cardápio vegetariano invadiu todos os cardápios. É uma seção à parte já. E é uma seção que deve crescer, é uma seção que vai aumentar, tanto por questões de sustentabilidade, como de ética animal, como de filosofia de vida. E nós estamos vivendo essa tendência. Em 50 anos, muito provavelmente, o consumo de carne vai cair drasticamente, como o consumo do cigarro, por exemplo, tem caído drasticamente por conta de campanhas e de restrições e de programas de sustentabilidade. Tudo isso está acontecendo agora, não é? Uma outra tendência muito interessante é a longevidade. Nunca se teve uma expectativa de vida tão alta e cada vez mais essa expectativa deve crescer, sobretudo com os movimentos globais que vão nos aposentando do trabalho mais rude, como dizia o Chico Xavier, para que cada um de nós possa se dedicar à educação mental. Cara, sobretudo com a chegada da 5G, a 6G, 7G, 10G, nós somos, se você tem minha idade aí, provavelmente você vai ver a 10G, não a 5G apenas. Mas cada vez mais, não só a internet das coisas e a automatização do trabalho mais rude vai começar a nos direcionar
para atividades intelectuais, como também a nossa qualidade de vida começa a melhorar com o avanço da ciência. Nós já estamos vendo aí o início da vacina contra o câncer, não é? Que é uma aplicação local próximo à área do câncer, que vai atuar somente sobre o câncer. Nós estamos vendo isso e nós estamos vendo muito mais com a epigenética, com o estudo do DNA. Muito provavelmente a gente vai assistir numa tacada só, a partir de epigenética e a partir do estudo do DNA, a cura de 99% das doenças. Isso vai esticar a nossa vida para muito além. Isso nos faz pensar cada vez mais naquela chama. Olha eu de Chaves de novo, se você é jovem ainda, amanhã velho será, a menos que o coração descubra a juventude que nunca morrerá. Mas cada vez mais a gente começa a perceber que nós temos de estar preparados para o crescimento da população pós-60, pós-70 mais, 80 mais, 90 mais, né? Eu brinco, falo assim, eu quero viver até 112 anos, vou me aposentar com 100 anos, pretendo morrer com 112. Eu vou tirar 12 anos de férias, né? Aí morro com 112, se Deus quiser, de pau duro feliz ainda. Com certeza, essa longevidade, ela traz uma série de questões, por exemplo, a aposentadoria está em xeque, a gente sabe disso, mas mais do que isso, a funcionalidade da vida, não é? As pessoas vão trabalhar, vão se estabelecer, mas aí depois ainda vai sobrar muita vida para fazer, então você vai ter mais pessoas buscando o seu propósito, depois dos 50, depois dos 60, mais pessoas ativas na cidade, 70, 80, 90 mais, pessoas ativas, pessoas funcionais, que vão ter saúde. E ao mesmo tempo, tendências que vão puxar maior ergonomia, maior acessibilidade, maior empatia, né? Letras maiores e coisas do tipo. Longevidade é uma tendência que está se consolidando graças aos avanços da ciência, né? Da qualidade de vida do planeta todo. Gente, é claro que isso não pula de uma hora para outra. Vamos lembrar, a natureza não dá saltos, mas a evolução dá dicas. Está começando a acontecer e está pegando força, está rompendo a inércia e está ganhando velocidade. Essa tendência é uma tendência que eu fiquei apaixonado por ela, a pós-humanização. E eu vejo aqui muito do trabalho do Círculo como escola filosófica exoconsciente. O novo ser do planeta transcende e não aceita mais o que a gente chamava de normal. Olha que fodido isso. Ele é questionador, integrativo, informado e holístico. Não é mais razoável manter uma vida em torno de si mesmo sem pensar nos impactos de tudo na sociedade e no planeta em que vivemos. Estamos em um processo de libertação de qualquer status quo ou padrão que nos aprisione em idade, sexo, cor, religião e nacionalidade. É o ser humano da nova Terra. É o ser humano do mundo de regeneração. É o livre pensador espiritualizado. Livre porque o conhecimento liberta e cada vez mais ele vai ter condição de conhecer mais. Pensador, porque cada vez mais a sua noção de razão estará ligada à inteligência, que vem do verbo intelligeres, escolher dentre, e cada vez mais espiritualizado, porque vai transcender mesmo os limites do próprio corpo físico para perceber que o epicentro da sua existência é o seu eu espiritual. Veio do plano espiritual, vai para o plano espiritual. Isso ressignifica as suas relações com aquilo que está aqui ao seu redor e que com a realidade que aparentemente o contém. Tudo que faz a vida ficar simples, higiênica em termos éticos e permita tempo razoável, tempo pessoal livre e conforto. Olha que tendências interessantes. Simplificação. Minimalismo, o que é necessário, o que é o suficiente.
Entende? Você não tem esbanjo, você não tem extravagância, você não tem desperdício. É simplificar as coisas. Simplificar as coisas. Nós já complicamos demais nos últimos 2 séculos. Simplifica, não é? Simplifica. Uma vida higiênica em termos éticos. Veja só, sem sujeira ética. Sem fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim. É simples assim. Cuidando do outro como eu quero que cuidem de mim. Cuidando do planeta como o planeta sempre cuidou de nós. É tão simples quanto isso, né? É tão simples quanto isso. O que vai, e outra, a simplicidade, a simplificação, o minimalismo, quando você sai do vórtex da extravagância, do excesso, do desperdício e começa a descobrir que uma vida mais simples vai te deixar com tempo mais livre para você. Tempo mais livre para você. É a famosa pergunta, eu preciso mesmo disso? O eu espírito que neste momento histórico está aqui se expressando como Juliano Posati. Eu preciso disso. Muitas vezes a gente sonha com coisas porque a publicidade nos influencia. Puxa, eu quero isso, eu quero aquilo. Você fala assim, tá, mas eu preciso? Eu preciso, né? Nunca antes, e isso achei máximo na matéria, nunca antes tantas pessoas buscaram desenvolvimento espiritual, ética, consciência e meditação como hoje. E vai aumentar ainda mais. Vai aumentar ainda mais. O meu sonho, meu projeto de futuro para o Círculo é estabelecer o Círculo como uma escola filosófica exoconsciente que incentive o autoconhecimento e o autodesenvolvimento de seres humanos integrais. Leve o conhecimento integral para seres integrais, priorize a perfeita harmonia nos relacionamentos para muito além dos limites dessa realidade onde a gente se sente viver. Eu acredito e eu trabalho para isso. Eu acredito que da mesma forma que nos anos 90 nós tínhamos N franquias de escola de inglês e de informática que ensinavam você a falar inglês, a aprender Windows, Word, PowerPoint, Excel, para você conseguir ser alguém na vida, se posicionar no mercado. Eu acredito no futuro em franquias de escola de filosofia e autoconhecimento. Autoconhecimento vai ser o commodity do futuro. Exoconsciência vai ser commodity no futuro. Filosofia precisa ser commodity no futuro. Não é só pagar a grana lá do Leandro Carnal para ter lá um pensador, né? Não é só chamar o Mário Sérgio Cortella no final de semana para dar uma palestra na tua empresa. Não é isso. Não é isso. Vai virar commodity. Eu acredito nisso. Eu trabalho para isso. Eu vou ficar muito feliz quando espalhar a franquia do Círculo no Brasil inteiro, ensinando autoconhecimento, autodesenvolvimento, exoconsciência para formar esse tipo de ser humano, né? Pós-humanização. Veja que tendência. Isso aqui pela W Futurismo, hein? Jacqueline Weigel. Hiperecologia. Outra macro tendência. A degradação do planeta é real, gente. É tangível. E o consumidor, ele está realmente chegando a essa conclusão. Ele percebeu. Quando eu visitava antes da pandemia, né? Faz tempo agora que eu não visito. Mas quando a gente visitava o presídio, as famílias levam assim uma compra para os presos, né? Para o pessoal que mora ali, os encarcerados, recebe lá tipo uma cesta básica. Só que as famílias compram, levam, aí faz aquela fila imensa na porta do presídio. Os agentes penitenciários têm que fazer uma revista, porque infelizmente, né, ainda tem o famoso jeitinho brasileiro. Então tira tudo da embalagem, confere, passa tudo para um novo saco transparente para garantir que não está entrando nada que não deva. Cara, quando você vê as famílias do presídio chegando e tal, não sei o que, saem pelo menos 5 ou 6 daqueles carros grandes de lixo com embalagens. É uma pilha de embalagem todo sábado e todo domingo que tem visita, né? Agora, são apenas as famílias levando as compras para os seus entes queridos que estão ali encarcerados pelas razões que não vêm ao caso. Mas é só isso, gera aquela pilha de lixo. Cara, qualquer um que mora num condomínio, prédio, né?
Aí você desce, tem que levar o lixo, por exemplo, no lixo coletivo do condomínio. Pilhas de lixo. A quantidade de lixo que a gente gera não é sustentável. É uma coisa impressionante. E cada vez mais, como consumidores, nós estamos criando esse tipo de noção. E a tendência da hiperecologia vai provocar cada vez mais o comprometimento das comunidades e envolver a coletividade de segmentos que não estão acostumados a trabalhar com os seus concorrentes. Isso é muito bonito. Nós vamos ver cada vez mais a necessidade de parceria entre concorrentes, parcerias entre empresas que vão precisar juntar forças em prol da sustentabilidade, em prol da conservação do nosso planeta. Uma outra tendência muito louca, muito absurda é a hiperpersonalização, que inclusive tem impactos bastante profundos na nossa forma de enxergar o mundo e enxergar a si mesmos. A hiperpersonalização ela é uma tendência ligada muito à internet. Antes da internet, havia uma espécie de padrão de oferta e padrão de demanda. Quer dizer, estava tudo meio padronizado, né? Com a internet e você ampliando os canais de comunicação, ampliando o conhecimento do comportamento do consumidor, como é que as pessoas pensam, como é que elas falam, como é que elas agem, cada vez mais a oferta vai ser personalizada, individualizada. Eu lembro daquele filme do Minority Report, lembra? Que o Tom Cruise entrava numa loja e a hora que ele chegava na loja tinha um robozinho que escaneava a íris dele, sabia quem ele era, o tamanho que ele... tudo sobre ele. E já começava a mostrar as roupas que ele gostava, no tamanho dele, com a foto dele dentro da roupa, e ele já batia o olho na vitrine, a vitrine era para ele, e a vitrine era para todo mundo que estava passando ali. E é bem interessante porque, na verdade, isso, apesar de ser aparentemente uma tendência só de consumo, uma tendência de marketing, é também uma tendência de pensamento. Nós somos seres únicos. A gente não vai mais, cada vez mais ou cada vez menos aceitar aquilo que é igual para todo mundo. Porque nós estamos nos descobrindo seres humanos únicos. E ao nos descobrir seres humanos únicos, vamos nos valorizar. Vamos valorizar, sobretudo, cada vez mais, aquilo que nós temos de bom e de potencial latente de realização dentro de nós, que também é único e exclusivo. E ao mesmo tempo percebemos que não podemos ser tudo para todos. Não podemos, ninguém dá conta de ser tudo para todos. Você cada vez mais vai ser convidado e convidada a ser o melhor naquilo que você é naturalmente bom e a entender que as pessoas precisam umas das outras, que as nossas diferenças são uma vantagem. Perceba tudo isso impulsionado por essa grande rede de comunicação que é a internet, e por tudo isso que está acontecendo. São aspectos positivos. É claro que tem outras preocupações e coisas negativas que precisam ser consideradas, equilibradas, que chamam a nossa atenção. Tem documentários maravilhosos, inclusive, apontando para isso o impacto das redes sociais nas nossas vidas. Mas também é importante que a gente perceba os vieses positivos e pegue força com eles. A ética digital também é uma tendência muito grande e bem importante. Por quê? Sem ética digital, cada vez mais a gente tem supercomputadores, uma super capacidade computacional, inteligência artificial, cada vez mais algoritmos mais avançados, machine learning, as próprias máquinas aprendendo com as máquinas, aprendendo com os seres humanos. Gente, se não houver transparência, e isso é uma demanda da nossa sociedade, ninguém pode prever o tamanho da treta, mas cada vez mais a ética está permeando também a gestão digital. Uma outra tendência fantástica e muito fruto da individualização, a reinvenção da narrativa do amor. A forma de abordar o amor precisa ser repensada, né? Nos próximos anos, a nossa atenção ela deve se voltar à preocupação de como a gente vai se expressar, se comunicar e retratar o amor e o afeto. O mundo inteiro despertou e reagiu em prol da segurança das mulheres, por exemplo. E essa bandeira tende a se manter cada vez mais firme. Trata-se principalmente
de como a gente estabelece um diálogo mais amoroso, que não seja nem na situação de ataque, nem na situação de vítima. E eu vou para além da questão com as mulheres, que é uma super conquista. Mas os seres humanos que são homoafetivos, seres humanos que são transafetivos, né? Homossexuais, transexuais, transgêneros, não é? Cada vez mais nós vamos perceber que todas essas bandeiras, todas essas cores do arco-íris de LBTS, em verdade, são apenas expressões ou formas diferentes de expressar um mesmo amor. Cada vez mais, e eu sonho com isso no futuro, que essas bandeiras hoje necessárias já não sejam mais. Que nós sejamos simplesmente seres humanos que amam seres humanos. Ponto. Eu posso ser... eu tenho um amigo que diz assim... Não sei, é muito... Ele fala, é muito cansativo às vezes ser ativista homossexual, ser ativista pelo amor gay, pelo orgulho gay. Ele falou assim, será que a gente não pode voltar a ser simplesmente pessoas que amam pessoas? E é isso, cada vez mais, quando nós nos descobrirmos pessoas únicas, exclusivas, diferentes entre si, com potenciais únicos e exclusivos e jeitos únicos e exclusivos de expressar amor, nós vamos superar as bandeiras classificatórias. E daí a gente reinventa a nossa narrativa sobre afeto e sobre o amor. Hoje é necessário levantar a bandeira pelas mulheres, é necessário levantar a bandeira pelos gays, pelos trans, pelos travestis, é necessário levantar a bandeira pelos negros. Veja, nós ainda estamos nesse estágio, mas lembra lá da onda? A água está se avolumando, está dando aquela subida, já já ela vai quebrar e vai virar onda mesmo, e vai vir com força. E quando ela vier com força, essas bandeiras hoje, que nos sacodem em termos de individualização, no sentido de singularidade, cada ser humano é único, merece ser respeitado, né? Essa bandeira que nos sacode para pensar igualdade, sem excluir o verbo diferença, né? Igualdade não se conjuga, igualdade, verbo, igualdade como verbo, vamos falar assim, né? Igualdade, a ideia de igualdade não pode andar separada da ideia de diferença, né? É justamente quando a gente conseguir estabelecer o respeito por tudo aquilo que é diferente que nós vamos conquistar a igualdade. Eu penso que a força ainda vai nos mostrar e nos mover para além das bandeiras. As bandeiras hoje são necessárias, mas ainda num futuro próximo a gente vai se mover para além disso e vai se entender simplesmente como pessoas que amam pessoas. Nós não vamos precisar, quando nós formos pessoas que amam pessoas e que amam de verdade, nós não vamos mais precisar das bandeiras. Nós não vamos mais precisar lembrar que Black Lives Matter. Nós não vamos mais precisar fazer paradas pelo orgulho LGBTS, não é? Por quê? Porque as pessoas não terão mais vergonha, né? Não haverá mais vergonha das diferentes formas de amar. E nós estamos avançando para isso. Eu sou entusiasta nesse sentido e vejo nessa tendência da W-Futurismo uma esperança muito grande e também um sinal, né, um aviso, um recado muito grande da evolução para a gente. A pressão sustentável é muito interessante como cada vez mais os grupos estão formando pressões pela sustentabilidade e a matéria destaca três conquistas interessantes, olha. Ou marcos, não é? Quando a Tesla lança o Roadster em 2008, que é o carro elétrico, depois em 2016 a Adidas firma uma parceria com a Parley for the Oceans e ela gera uma linha de tênis, que foi uma edição limitada, claro, mas era uma linha de tênis feita de plástico oceânico reciclável, né? E depois, em Nova York, a Momofuku Nishi passa a ser o primeiro restaurante no mundo a oferecer o Impossible Burger, que tem aparência de carne, sabor de carne, mas é feito a partir de plantas. São marcos, gente, são marcos na timeline, no processo evolutivo. A evolução não dá saltos, é um degrau atrás do outro, não é? Mas lá, 2008, o carro elétrico era uma coisa do futuro.
Hoje você já vê ele nas concessionárias no Brasil. Claro, ainda está uma fortuna, mas em 10, 20, 30 anos isso se populariza. 10, 20, 30 anos nós vamos ter tomadas nas nossas garagens, placas fotovoltaicas, tirando energia do sol. Você percebe? Tudo isso é movimento que vem através dessas pressões por sustentabilidade. Então, a tal efervescência que o espírito François Arago falava lá nos idos de 1800 e Guaraná de rolha, está acontecendo e está ficando cada vez mais forte. A onda está se avolumando. A inteligência artificial, isso aqui é uma coisa que é uma tendência que me chama a atenção e ao mesmo tempo desperta uma série de preocupações. Inteligência artificial. Cada vez mais as marcas investindo em influencers virtuais. A agência de notícias chinesas lançou lá um âncora virtual, né? Cada vez mais vai ser normal para a gente construir relacionamentos com máquinas, com inteligências artificiais. Isso vai nos dar, de alguma forma, não é só você que conversa com a mocinha do Google, com a Siri, né, e tudo mais, com o Watson e coisa do tipo. Não é apenas uma questão de ressignificar as nossas relações ou coisas do tipo. Isso vai ter uma utilidade muito grande para nós, no sentido de agilidade de serviço, no sentido de suporte de operações, de trabalhos mais operacionais e coisas do tipo, tarefas mais operacionais. Mas, ao mesmo tempo, ela pode refletir e nós vamos precisar pôr atenção nisso no futuro. Ela pode refletir uma dependência desses relacionamentos num processo de transhumanização. E aí isso é perigoso, né? O antídoto à transhumanização. Transhumanização é essa mecanização ou essa incorporação da robótica, da inteligência artificial na própria expressão humana. Nós vimos muito isso, por exemplo, naquele filme Her, ou Ela, que o cara acaba se apaixonando pela inteligência artificial no computador, porque ela era tudo o que ele queria, né? Juntou individualização com os super bancos de dados, com a internet das coisas, falou, ela era aquilo que ele queria que ela fosse sempre, e aí ele se apaixona por aquilo de uma maneira perdida, praticamente. E depois ele se frustra profundamente, quando ele finalmente assume a consciência de que aquela inteligência era só um aparato tecnológico a serviço dele. Essa é uma tendência que nos chama a atenção à necessidade daquela pós-humanização. Ou seja, cada vez mais o antídoto ao transhumanismo é a expansão de consciência, é a exoconsciência. Nós vamos falar disso mais para frente. Exoconsciência. Em meio a todas essas tendências que são um verdadeiro avalanche, como é que fica a exoconsciência? E como que a exoconsciência vai permear cada vez mais, seres humanos exoconscientes vão permear cada vez mais papéis importantes dentro da nossa sociedade. E por que eu acredito nisso? Primeiro, a exoconsciência, lembrando, é uma habilidade natural que nós temos de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres de humanidades multidimensionais. Veja, isso já não é mais um conceito religioso, não é mais... É uma habilidade natural. Todos nós podemos, todos nós percebemos. Acontece com todos nós, né? Em maior ou menor grau de consciência, todos nós somos capazes e entramos diariamente em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e humanidades multidimensionais. Recebemos influências de outras dimensões e influenciamos outras dimensões. A nossa mente é uma rede de influência e de combinação, de associação de ideias e de linhas de pensamento, de correntes mentais que não se originam na dimensão onde nós estamos e que vão para muito além das dimensões onde nós estamos. Juliano, mas isso aí é tipo então a mediunidade, a exoconsciência? E eu respondo para você, sim e não. Sim, porque é uma habilidade natural de senso-percepção e interação que tem impactos orgânicos, psíquicos e cognitivos, como a mediunidade.
Mediunidade é uma habilidade natural, mediunidade é senso-percepção, é interação multidimensional, mediunidade tem impactos orgânicos, psíquicos e cognitivos. Ponto. Então, neste ponto de vista, exoconsciência é como uma mediunidade. Eu diria uma mediunidade 2.0, mas por outro lado não. Porque a exoconsciência não está orientada à religiosidade ou à expressão religiosa simplesmente. Ela é uma expressão de espiritualidade? É uma expressão de espiritualidade. Mas ela está essencialmente ligada ao livre pensamento e à espiritualidade, ao empreendedorismo e à inovação. O grande pulo do gato da exoconsciência é a palavra cocriação. É o trabalho lado a lado com seres de humanidades multidimensionais com o objetivo de realizar e de trazer inovações em meio a todas essas tendências, impulsionando todas essas tendências que estão acontecendo. E aposto aqui boas fichas, que boa parte de todas essas tendências que nós vimos na primeira parte da aula são, em verdade, impulsionadas por seres humanos exoconscientes, que nem sempre são autoconscientes da sua exoconsciência, mas que trabalham. Olha, eu conheço um monte de gente que simplesmente começa a meditar. Meditar virou uma febre, começa a meditar. Meditação é uma porta para a sintonia só. Uma vez que estabeleceu a sintonia, estabelece conexão. Uma vez que estabelece comunicação, estabelece conexão, estabelece comunicação. Uma vez que estabeleceu comunicação, começa a cocriação. São fluxos de ideias que vêm, a pessoa não sabe de onde vem, para onde vai. São pensamentos autônomos dentro da própria cabeça sobre os quais ela não tem controle. São como que vozes mentais cujo fluxo de encadeamento de ideias não parece ser nosso, né? Eu conheço um monte de gente, toneladas de gente e grandes executivos, inclusive, que meditam todo dia, ou seja, por meditar entram em estado de sintonia, entrando no estado de sintonia começa a comunicação, conexão e começa a cocriação. Começam a ter insights, vislumbres, diz uma pesquisa, um estudo do Gallup Institute, fala assim, vislumbres subconscientes de excelência. Que é quando você faz uma coisa que fica tão boa que você olha e fala assim, meu Deus, como que eu fiz isso? Ficou muito bom, nem parece que fui eu que fiz. Fala, será? Achei um nome bonitinho para mediunidade, vislumbres subconscientes de excelência, né? A cocriação está absolutamente ligada à inovação. A cocriação exoconsciente está absolutamente ligada a todo esse movimento efervescente de transformação da nossa sociedade que nós estamos vendo. E você não duvide, porque aí está a verdadeira interação com seres de humanidades multidimensionais, impulsionando cada vez mais esse processo de transição que nós estamos dizendo. E aí, eu pergunto assim para você, legal, e como é que ficam os profissionais na nova Terra? Entende? Como é que se comportam os profissionais da nova Terra? O que vai ser de diferente? Porque, bicho, você vai ter que trabalhar na nova Terra, tá? Vai ter que trabalhar. Xeliana não vai dar os 6 dezenas da Mega Sena para você e para ninguém. Você vai ter que trabalhar. Não vai aparecer ninguém que vai falar assim, então agora que vocês são regenerados, seres humanos novos, é só sombra e água fresca. Aqui, farroupilha. Vai ter que trabalhar. Vai continuar precisando se especializar, estudar, ser útil, né? Aliás, o trabalho não acaba, né? O trabalho não acaba. O fluxo da nossa esteira evolutiva é trabalho atrás de trabalho. E daí, quando a gente começa a pensar na nova Terra e nas novas tendências, sobretudo para profissionais, muita gente nos escreve, inclusive, que está em dúvida, que não sabe se casa, se compra bicicleta, sujeito mais perdido que amendoim em boca de banguelo, né? Não sabe o que fazer com a profissão, estudou uma coisa que não ama, aí está se sentindo perdido, deslocado e não sei mais o que e tal, e aí de repente lê lá que o tal do mercado está exigindo agora soft skills. Aí você fala, putz grila, eu já tô aqui nessa treta e esse tal desse mercado ainda me aparece com essa ideia de soft skills.
Cara, a ideia de soft skills é uma consequência de toda essa tendência que nós estamos vendo, mapeada inclusive pelo World Economic Forum, quando eles lançaram um documento chamado The Future of Jobs, ou seja, quais são as características, as habilidades que se espera de profissionais a partir de agora. Porque antigamente, eu brinquei com vocês da franquia de escola de inglês de informática. Franquia de escola de inglês de informática ensinava hard skills, ou seja, habilidades técnicas, conhecimentos técnicos. Você precisa saber operar aquela planilha, tal, você precisa saber apertar o parafuso, você precisa saber desempenhar, saber gerenciar, fazer um controle. Hard skills, coisas práticas, objetivas, que fazem das pessoas profissionais. Soft skills, ao contrário, é a avaliação daquilo que está para além do técnico, aquilo que precisa se encontrar de humano dentro das pessoas. Já não tem a ver com fazer das pessoas bons profissionais, mas entender se os profissionais também conseguem ser, ao mesmo tempo, boas pessoas no ambiente de trabalho. É bem interessante isso, porque essa questão ela nos remete a profundas implicações comportamentais, de caráter, né, de postura, e essas implicações de caráter e de postura, sobretudo, representam adesão a certos valores, e valor é uma coisa que não tem preço. Valor é uma coisa que não tem preço. E ao mesmo tempo, quando você começa a se perceber dentro daquela tendência da pós-humanidade, né, do pós-humanismo, ou seja, eu começo a me perceber mais holístico, mais integrado, mais transcendente, mais espiritual, eu começo a ter um senso crítico de inteligência, de eleger aquilo que pode ter preço. Eu aceito que certas coisas têm preço, mas eu também reconheço que certas coisas têm valor. E eu reconheço que, em geral, aquilo que tem valor não pode ser comprado com preço. Ao passo que aquilo que tem preço, pouco valor tem se considerado dentro de um espectro maior de tempo. Nesse sentido, eu me conecto cada vez mais comigo. E vocês vão perceber, é interessante isso, né? O mercado está pedindo as soft skills. É interessante, mas as soft skills, elas são só o começo. Elas são só o começo. O futuro dos profissionais é exoconsciente. O futuro do trabalho, o futuro do desempenho profissional no planeta Terra, ele é exoconsciente. Porque você não sustenta as habilidades de soft skills simplesmente porque você quer ou fazendo um curso, fazendo uma formação. Você as sustenta a partir do momento que você reconhece que o epicentro da manifestação do seu ser, de quem você é no planeta Terra, é um epicentro espiritual, transcendente, imanente e manifesto nessa dimensão. Aí você começa a realinhar os seus valores, e realinhando os seus valores, você trilha a realização com sentido. E a realização com sentido te faz surfar nas tais soft skills. Vamos dar uma olhada nelas, ó. Top soft skills, as top 10, de acordo com o World Economic Forum, nesse documento The Future of Jobs. Tem tudo aí na referência dos slides para você. Primeira soft skill, resolução de problemas, associada ao pensamento crítico, à criatividade e à tomada de decisões. Ela aparece em primeiro lugar no ranking para 2020, segundo o relatório. Nos próximos anos, 36% das atividades em todos os setores da economia vão exigir habilidade para a solução de problemas complexos, que não são probleminhas simples, né? Problema complexo não é simples. Por que ele é considerado complexo? Porque ele envolve uma multidisciplinaridade. Não é só uma matéria de química, não é só uma matéria de matemática, não é só uma questão de financeiro, é uma questão de marketing. É tudo isso ao mesmo tempo junto e misturado. Isso nasce da nossa visão holística. Isso nasce ou isso vem acompanhado pela nossa visão holística, porque cada vez mais nós percebemos a integralidade da realidade.
Nós percebemos que nós fragmentamos as coisas em caixinhas diferentes por uma mera deliberação pedagógica que agora passa a ser questionável até. Entende? É só para facilitar. Mas em verdade a realidade é una, é integral. E você precisa experienciar a realidade integral. E quando você vai tratar de um problema, não basta que a solução venha ou emerja de uma única disciplina. Você precisa considerar a realidade integral desse problema para resolvê-lo. E não se cria soluções integrais para problemas complexos se você não se perceber como um ser humano integral, multidimensional, cada vez mais. Percebe? Pensamento crítico, a mesma coisa. O uso da lógica, da racionalização para você identificar forças e fraquezas de soluções alternativas. Ou seja, cada vez mais a criticidade, não o dogmatismo, entende? O dogmatismo de uma única verdade, de um único caminho, de um único jeito, cada vez mais a inteligência assumindo seu lugar. Do latim intelligeris, escolher dentre, né? Por isso o número 3 é o número da razão pela escola pitagórica, porque 1 está para 2 como 2 está para 3. Você tem inteligência, você escolhe dentro, não é? É a centelha divina representada pelo 1 que desce em meio à polaridade, a dualidade representada pelo 2. Esse é o 3. É a inteligência que vem fazer escolhas na dimensão dual, bipolar que nós vivemos. Então, pensamento crítico está extremamente ligado ao exercício do espírito na matéria. Criatividade, ideias inusitadas e inteligentes a fim de desenvolver alternativas criativas para resolver problemas. Aí entra a cocriação linda e maravilhosa, né? Mas é um esforço mental, é uma jornada mental de cada um de nós. Veja, é cocriação. Não é canalização simplesmente de soluções. É a discussão, é a interação. Eu vejo muito exoconsciência aqui, o como a interação com seres de humanidades pode nos ajudar na solução de problemas. Olha, eu tenho muitos amigos psicólogos, terapeutas exoconscientes. E é muito interessante, porque eles estudaram muito, trabalharam muito, se capacitaram para fazer o que fazem. São profissionais responsáveis, competentes, que estão sempre buscando se renovar, não é? Se aperfeiçoar nos seus conhecimentos. Mas ao mesmo tempo eles sempre contam assim, puxa, eu estava com aquele paciente e o paciente começou a me descrever a situação X, Y, Z, assim, assado, e eu perplexo com aquilo, buscando mentalmente alternativas de abordagem, e uma voz clara me disse isso. Ou então, surgiu uma imagem na minha mente de uma situação assim e eu perguntei para ele. Ou então, tive um sonho na noite anterior e eu vi esse paciente fazendo tal coisa e de alguma forma, indiretamente, eu usava essa informação na sessão e batata, acontecia. A interação multidimensional ela é uma realidade. Basta um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de atenção e você começa a perceber que ela é uma realidade. Essa realidade, nós vivemos isso na empresa todos os dias. Essa é uma realidade que sustenta essa demanda por criatividade, porque cada vez mais os nossos problemas ou as questões que nós teremos que trabalhar no planeta Terra serão complexas. Não é simplesmente preto ou branco, A ou B. Né? Cada vez mais a noção de integralidade vai pedir soluções integrais, soluções complexas. E a criatividade, a partir da cocriação exoconsciente, vai ser absolutamente necessária na nova Terra. A gestão de pessoas, que está relacionada à capacidade de identificar talentos, motivar e desenvolver pessoas. Aqui particularmente eu chamo a atenção porque concluí recentemente não só a minha formação pelo Instituto Gallup, também como a minha certificação de Strengths Coach ou Coach de Pontos Fortes, para trabalhar a identificação,
o desenvolvimento e o direcionamento dos nossos talentos naturais. É muito interessante. É uma metodologia baseada em 50 anos de pesquisa do Instituto Gallup, concebida pelo Donald Clifton, que foi um psicólogo norte-americano, considerado pela Associação Americana de Psicologia como o pai da psicologia de pontos fortes. O Clifton tinha um pensamento maravilhoso. Ele falava assim: imagine o que vai acontecer com o nosso planeta, com a nossa sociedade, quando a gente parar de se concentrar nas nossas fraquezas e começar a se concentrar, colocar o nosso foco intencional e intensivo naquilo que a gente tem de forte, de bom, de talento natural dentro de nós. Imagine que tipo de planeta nós vivemos. Gestão de pessoas como capacidade de identificar talentos. Cara, talento é uma força existencial que vem dentro de você, tá? Dentro da pesquisa do Clifton, ele define talento como como um padrão natural e recorrente de pensamento, comportamento e sentimento, que pode ser aplicado de uma maneira produtiva. Veja, é um padrão natural, é a forma como você pensa, sente e age de uma maneira sem pensar, né? Entre aspas, assim. É o orgânico, é o natural em você. E através da pesquisa dele, ele criou um relatório, um teste psicológico, na verdade, que tem uma precisão absurda para identificar talentos naturais. Cada vez mais, os gestores estão começando a perceber que o engajamento dos profissionais nos seus ambientes de trabalho aumenta radicalmente quando eles se concentram nos pontos fortes dessas pessoas. Ah, Juliana, então quer dizer que a gente não precisa corrigir aquilo que a gente tem de falha, é só a gente pensar naquilo que a gente tem de bom? Não exatamente. Você gerencia suas debilidades, mas você põe o seu foco naquilo que você faz de melhor. Isso é um contraponto do paradigma, não é? Porque, em geral, quando uma criança vai mal em matemática e vai bem em educação artística, por exemplo, a mãe vai e contrata um professor que vai dar aula de suporte de matemática. Aí aquela criança vai fazer um esforço lazarento para chegar na média da matemática. Só que ninguém incentiva o talento que ela tem para as artes. E muito provavelmente ela vai crescer, ela vai virar uma artista plástica e ela vai pagar alguém que seja bom de matemática para fazer as contas para ela. Porque o que faz dela extraordinário é aquilo que ela traz de natural, de potência natural, de talento natural dentro dela. Percebe? E quando você vai para o mercado de trabalho, e isso tem um grande movimento da Gallup, você pode buscar depois no meu canal, vai ter muito mais informação sobre isso. No meu canal pessoal eu estou falando mais sobre essa questão de coaching e de pontos fortes, de talentos naturais, que é apaixonante, mas você vai perceber que isso é uma tendência. Cada vez mais a gestão vai ser baseada em talentos naturais, em identificar isso, em usar a tecnologia em favor do autoconhecimento. Veja aí, ó, top soft skills, a coordenação. Cada vez mais profissional organizado que não se perde no meio das diversas tarefas e prazos. Diz respeito a aspectos ligados à colaboração e à facilitação de processos. Não deixa de ser uma capacidade de visão holística, né, de visão integral, mas mais do que isso, tem a ver com a capacidade de eleger o que é prioridade. Prioridade. E veja, prioridade é sempre no singular, não existe prioridades. Prioridade vem de priori, primeiro. Primeiro. Ou seja, é a única. Qual é a única coisa que eu preciso fazer neste momento aqui, nesta área aqui? O que eu preciso fazer? Põe o foco. Qual é a mais importante, a mais necessária? O primeiro dominó que vai disparar um efeito cascata e vai trazer N consequências positivas dentro do meu objetivo. Prioridade. Coordenação é mais do que organização. É esse know-how, essa percepção, essa habilidade de eleger prioridade, né? Inteligência emocional, que é a gestão adequada das emoções para você lidar com muitas pessoas em diferentes cenários. Gente, isso cada vez mais. E existe uma certa ilusão. Vou falar para você, nós vamos ter uma aula só de inteligência emocional depois. Mas assim, é curioso, porque muita gente faz transição de carreira
e carrega consigo os seus problemas emocionais, né? Achando que o que gerava os problemas emocionais era a pressão no trabalho antigo, era o ambiente, era o chefe, era a meta, era o que fazia. Aí faz a transição de carreira, se liberta, vai para uma nova vida. Passa 6 meses, toda a treta emocional continua lá. O estresse, a ansiedade, não consegue dormir à noite, vive explodindo, se sente insatisfeito, sobrecarregado. Por quê? Porque era uma questão de falta de inteligência emocional, de aprender a lidar com os próprios sentimentos, de olhar para dentro de si. E aliás, essa é outra tendência que eu canto a bola. O autoconhecimento ele vai virar o commodity no futuro. Vai virar commodity no futuro. Vai ser a base da marmita. É o arroz com feijão todo dia, cada vez mais. Lembro sempre e reforço. Chico Xavier no programa Pinga Fogo de 1971. A própria automação está nos dizendo que num futuro breve seremos aposentados do nosso trabalho mais rude para nos dedicarmos à educação, à nossa educação mental. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Autoconhecimento é commodity do futuro. É a base da marmita, é arroz com feijão. Tomada de decisão. Saber medir as vantagens e desvantagens de cada decisão, bem como acertar nas soluções. Exercício de inteligência, de inteligeres, escolher dentre. Exercício de inteligência, exercício e expressão do espírito. Orientação para servir. Olha que lindo isso, né? É a inclinação para ajudar os outros, é vista como uma habilidade indispensável para realizar trabalhos em que se lida diretamente com clientes e entre grupos. Na verdade, isso é indispensável para qualquer tipo de trabalho, porque somos pessoas completamente diferentes, temos talentos naturais diferentes, exclusivos. Não conseguimos ser tudo para todos. Não adianta você pegar um padrão, um modelo e querer impor esse comportamento que todo mundo seja igual. Pessoas iguais fazem cagadas iguais. Pessoas diferentes se complementam, as pessoas precisam umas das outras. E quando você tem essa orientação para servir, em verdade, você está colocando aquilo que você tem de talento natural à disposição do outro, e o outro vai colocar o que ele tem de talento natural à sua disposição, e aí a gente se complementa. A gente começa a entender que as diferenças são a nossa grande vantagem. Negociação, a boa capacidade de negociação vai dar vantagem no mercado de trabalho, afinal, relacionar-se com pessoas é um constante negociar. Mas eu diria que a base da negociação, da boa negociação, é a autovalorização. Você precisa saber o seu valor. O valor do que você faz quando você senta para negociar. Seja você um profissional liberal, seja você um empresário, seja você um vendedor, seja você um profissional que está lidando num ambiente corporativo. A boa negociação, a base da boa negociação é a noção de valor. Se você tem a noção do seu valor, você vai ter condição de negociar preço. Se você não tem noção do seu valor, muito provavelmente você vai perder em questão de preço. Porque começa aqui, começa com você. Mais uma percepção ou uma base que nasce do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e que encontra no desenvolvimento da exoconsciência um caminho seguro para atingir isso. Flexibilidade cognitiva, o último dessa lista de 10 soft skills indicadas pelo Fórum Econômico Mundial, que define flexibilidade cognitiva como a capacidade de criar ou usar diferentes conjuntos de regra para combinar ou agrupar coisas de diferentes maneiras e adaptar-se às diferentes situações. É a expansão da nossa consciência para além das doutrinas, dos dogmas, das verdades enlatadas e da velha opinião formada sobre tudo. É o impulso que nós temos de passear por diversas escolas de saber e buscar nas diferentes escolas
diferentes pontos de vista de uma mesma questão. Para que com essa integralidade ou essa integração de pontos de vista, a gente tenha uma noção melhor de cada situação, uma compreensão melhor, mais integral de cada situação. Um único viés é como ficar espiando o escritório de um proctologista pelo buraco da fechadura. Imagina, vai saber o que vai aparecer nesse buraco de fechadura, né? Vai dar uma percepção completamente errada, né? Mais e mais nós estamos percebendo que a visão que se tem por um único buraquinho de fechadura não é suficiente para criar soluções adequadas que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Agora isto, gente, isto é apenas o começo. Isto é apenas o começo. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Lá no passado, com o surgimento da indústria, vamos dizer, as classes dominantes, por assim dizer, começaram a perceber que não dava para manter todo mundo na ignorância porque a indústria exigia um mínimo de hard skill. Então começa a surgir a escola moderna, final do século XIX, aí, ela surge no modelo para atender a indústria, né? Todo mundo enfileiradinho, separa por idade, é uma linha de montagem de operário, né? Traz conceitos padronizado, né? Você tem a média necessária, você não olha para o talento natural, mas você pega aqui um padrão de comportamento e fala, este aqui é o padrão de sucesso, você tem que seguir isso, os 10 passos para isso, né? Os 10 comportamentos para aquilo. E aí isso vai avançando, chega a era da informação, surgem outras habilidades e o mercado, tal do mercado sempre pedindo alguma coisa. Agora com todas essas tendências, esses movimentos efervescentes de pensamento e inputs de espiritualidade, começa a surgir a necessidade de soft skills, né? O mundo já é uma comunidade global, você tem a cidadania planetária cada vez mais forte, começa a se exigir soft skills. Vai parar por aí? Não vai parar por aí. Não vai parar por aí. E o próximo passo, na verdade, você não sustenta o exercício das soft skills sem se desenvolver de forma exoconsciente, sem olhar para si como um ser humano multidimensional que interage com essas dimensões, porque senão você não aguenta o tranco. Passa-se mais e mais exigência sobre você. E cada vez mais nós vamos apontando para um futuro de cocriação e de interação multidimensional, justamente porque nós precisamos de soluções que estão para além da realidade onde nós nos contemos. Por isso, no Instituto de Exoconsciência nos Estados Unidos, a gente muito fala da conexão entre empreendedorismo e espiritualidade, empreendedorismo e exoconsciência, e do quanto a espiritualidade ou a noção multidimensional, transdimensional e interdimensional do nosso ser coloca ou estabelece um eixo central em torno do qual nós construímos valores, nós organizamos as dimensões e os aspectos da nossa vida e nós partimos para a realização daquilo que nós temos de melhor. É isso. Tchau. Sempre avante com essa coisa più importante. Nós nos vemos nas próximas aulas, às quartas-feiras aqui no Círculo.